Olá, tudo bem? Que prazer estar aqui com você. Bom, neste primeiro vídeo desse canal, que finalmente decidi pôr isso em prática, que é voltar vídeos mais aprofundados sobre o meu trabalho como psicóloga, e eu decidi neste momento, nesse dia, hoje estou gravando, dia 27 de agosto de 2025, que é um dia muito especial para os psicólogos do Brasil, que é o Dia do Psicólogo. Então, melhor dia para começar, né? E venho aqui com muita alegria para falar um pouquinho da minha trajetória, mas para além disso, para iniciar esse trabalho. E a terceira parte é falar da importância do psicólogo, desse trabalho, e parabenizar todos nós psicólogos, né, nessa luta, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Bom, primeiramente é muito louco pensar que nós já passou 5 anos desde a minha formação, foram 5 anos estudando, e depois que eu me formei continuei estudando e estou estudando até então. Eu comecei a faculdade com meus 21 anos, foi um momento, hoje eu vejo um momento, foi muito importante, e agora eu estou com 30 anos e continuo aí estudando e aperfeiçoando, e no meio de estudo me encontrando, desencontrando e me achando cada vez mais no sentido pessoal e profissional, até o momento que hoje eu me sinto, eu trilhei um caminho, me sinto muito mais seguro do que anos atrás eu não estava, na real. E agora estou preparada para compartilhar a minha trajetória com vocês, mas também sobre o meu trabalho. Então, eu sempre fui uma alma muito sensível, assim, de perceber as coisas, de tentar entender o que as pessoas estavam sentindo ou pensando, ou o que for. Sempre buscando uma profundidade de percepção de vida mesmo, né? E foi por essa profundidade do meu ser, da minha alma, dessa sensibilidade, que na adolescência eu comecei a ler bastante, comecei a escrever também, exatamente neste ponto, sobre reflexões de vida, já buscando entender os meus próprios sentimentos, o que estava acontecendo naquela coisa toda que é a adolescência, e com um olhar profundo, de fato, assim, sobre tudo. Então isso é um pouquinho, assim, do meu, o que me fez talvez escolher a psicologia, no final das contas. Que a princípio, quando eu decidi, eu vou fazer psicologia, foi com meus 20, 21 anos, eu queria entender o que é o ser humano. O que é o ser humano? Eu não sei. Quem sou eu? Não sei também. Queria ter essas respostas, né? Até que eu percebi durante o curso que era muito mais complexo do que eu imaginava. E faz parte, foi um processo muito rico, assim, aprendi muito e faz parte do processo. Tipo, a gente no fundo não tem uma resposta definitiva das coisas. E que bom, né? Mas pra dizer que eu sempre tive esse anseio. Até o meu primeiro livro que eu publiquei, que ele está aqui, vou mostrar pra vocês. Só um momento. Voltei. Esse meu primeiro livro eu publiquei, é o Diário de Aprendizagem, eu publiquei com meus 18 anos, tive essa oportunidade e eu sou muito feliz, assim, por este livro, que é o meu primeiro filho, eu costumo dizer, mas nesse livro eu já trago uma reflexão, a qual eu fiz para muitas pessoas na época, porque eu me questionava de fato o que era a vida. O que é a vida? Eu não tô entendendo, sabe? Foi o meu 18 anos, eu tava assim, nossa, o que é essa vida? Eu não tô entendendo isso. Tipo, o que é de fato a vida? É nascer, trabalhar e morrer? Tipo, é só isso? O que é? Qual que é o sentido disso tudo?
E eu fiz essa pergunta para muitas pessoas, e isso também está aqui neste livro. Mas enfim, tudo isso me fez escolher a psicologia exatamente por buscar o entendimento mais profundo do que é a vida, do que é o ser humano. Tudo isso para dizer isso. E então me formei, né? Na faculdade, no processo da faculdade, eu fiquei meio ou totalmente, na verdade, perdida de que abordagem eu seguiria. Há um lado na faculdade em que você tem que decidir naquele momento o que você vai fazer, e não é assim que funciona. Isso, cada pessoa tem seu tempo, obviamente, e eu não consegui encontrar essa resposta durante a graduação. E eu saí da graduação sem chão, me sentindo totalmente perdida, angustiada, de que, putz, eu não sei o que eu vou fazer. Eu até pensei, de fato, assim, que eu gosto muito, e eu sempre estudei também esse lado do ocultismo e afins. Eu pensei, não, eu vou largar a psicologia, vou começar a tirar tarô e vender minhas artes, sabe? Sei lá, vou fazer alguma coisa, mas eu preciso fazer isso, eu preciso tocar as pessoas, eu preciso exercer o meu trabalho, assim, com algo mais profundo. E foi nesses questionamentos, tá? Onde eu vou encontrar isso? E eu não encontrei na graduação e tudo mais, que eu fui investigando, iniciei meu processo terapêutico também. Minha psicóloga me ajudou imensamente mesmo, assim, minha primeira psicóloga. Então eu sou muito grata por ela mesmo. E foi graças a esse processo que eu mergulhei na pesquisa, tipo, o que realmente é a psicologia. E aí fui fazendo uma análise mesmo sobre tudo, porque eu saí sem pelo menos eu senti, eu saí sem essa visão geral. Eu me aprofundei na graduação em muitas teorias, só que a linha do tempo, da história da psicologia, eu queria ter uma noção dessa história, como que foi esse processo geral, assim. E foi muito importante para mim isso, sair um pouco, sabe, do lugar como estudante de psicologia, e sair e olhar o que é essa psicologia que eu estudei, sabe? Enfim, até que eu encontrei a psicoterapia antroposófica. Nunca tinha ouvido falar, não estudei na graduação, e foi onde eu me encontrei, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso da antroposofia, que é uma abordagem dentro da psicologia, que tem um olhar mais espiritual, sobretudo, e um olhar trimembrado da alma humana. Então, eu como psicóloga hoje, né, antroposófica, eu vou sim olhar o ser humano com o sentido dessa alma, desse corpo e desse espírito. Mas, para além disso, em outras partes, eu vou sempre olhar sobre o que essa pessoa está pensando, o que ela está sentindo, mas o que ela está fazendo com tudo isso, né? E isso é muito pouco para falar sobre a psicoterapia antroposófica, mas foi para dizer aqui que foi um encontro de alma, talvez, e provavelmente sim. E foi nisso, depois desse um ano, depois da formação, que tem toda aquela parte burocrática de tirar o CRP e tudo mais, que eu fui mergulhando nisso. E hoje, né, já tenho minha pós-graduação, já estou fazendo a segunda pós-graduação avançada. Fiz o Train the Trainers em Londres, que foi muito importante para mim, para ter uma visão geral do que é, no fundo, a psicologia antroposófica no mundo, assim, os movimentos que acontecem, um trabalho muito rico de cada país também dentro disso. E um aprofundamento também pessoal, né? Que isso sempre traz, né? A psicoterapia antroposófica sempre traz, que é bem amplo, bem complexo também essa abordagem. E
nossa, ufa, encontrei meu caminho, encontrei meu lugar, pertenço a algo. Eu acho que, para mim, como psicóloga e psicoterapeuta antroposófica, isso é uma chave muito importante, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. E eu tenho muitas camadas da minha alma, sou uma pessoa muito diversa, eu sou artista para além de tudo, para além de ser psicóloga, eu sou profunda, eu sou sensível, eu sou muitas coisas. E muitas vezes é difícil eu me ver ou conseguir me encaixar em quadradinhos que a vida às vezes impõe. E neste momento assim da minha vida eu percebi que tá, eu não quero me encaixar, eu só quero ser eu. E é isso, esse é o meu propósito aqui, tipo, ser eu atuante, ser eu ao que faço, ser eu ao que de fato eu sou. Então, por isso também me fiz estar preparada, tomei essa coragem também de iniciar esse vídeo, de começar esse canal também, com um canal focado na psicologia, né, da psicoterapia antroposófica, para falar mais sobre a minha profissão com vocês. Posso me aprofundar isso em outros vídeos e afins, mas para dizer nesse dia especial, que é o dia do psicólogo, dia 27 de agosto, o quanto é importante esse trabalho, para além da minha história, que essa é um pouquinho da minha história, mas dizer do psicólogo que, independente da abordagem, tá cuidando, tá olhando para uma outra alma. Eu gosto muito da frase do Jung, né, que diz: quando você olha para uma alma humana, seja também essa alma humana. Então, esse olhar profundo que a psicologia traz para o paciente, para esse contato, seja com o paciente, para uma comunidade, para uma instituição, porque as áreas da psicologia são várias, mas da importância que é esse trabalho, principalmente nos dias atuais, porque é nesse momento, dentro da antroposofia, que o Rudolf Steiner vai dizer que a gente está numa época da alma da consciência, que é exatamente o nosso desenvolvimento como humanidade, de desenvolver a nossa consciência. Ou seja, em termos teóricos aqui trazendo, é um momento em que a humanidade está olhando o que é inconsciente para trazer para a consciência. Por isso, muito a gente viu e vê esse senso mais crítico, coisas que eram muitas vezes antes tapado, jogado embaixo do tapete, não está sendo mais. Então, são movimentos muito positivos que eu vejo, eu me sinto muito empolgada de estar viva nesse momento da humanidade, porque é o momento de que agora a gente pode olhar o que tá ruim, sabe? O que tá obscuro ou o que for inconsciente, para transformar isso, para fazer diferença no mundo, para as pessoas. E esse é o nosso trabalho como psicólogo, independente da abordagem, que é olhar a alma humana e cuidar dessa alma, né? A gente não tá aqui para curar nada, a gente não tá aqui para somente diagnosticar, a gente tá aqui para também educar, para mostrar que sim, você pode sentir o que for, que não é errado sentir. Não é errado sentir raiva ou culpa ou angústia, mas você pode, como pessoa, aprender a lidar melhor com essas situações da sua vida, com as suas emoções, ou situações que são difíceis para você, né? Que também é difícil para nós como pessoas, obviamente. Então, quão importante esse trabalho também interno do psicólogo, de olhar para si mesmo para poder também cuidar do outro. É muito da ideia do curador ferido, né? Porque um psicólogo, possivelmente, vamos pôr aqui, melhor dizendo, tem a sua ferida também. E é a partir dessa ferida que nos fez escolher a psicologia e nos faz também olhar para nossa alma e também cuidar da alma do outro, né? Seja o outro um paciente, seja o outro uma instituição, enfim. Então, nosso trabalho é importante, porque é nesse momento que estamos aí dispostos como humanidade
a olhar de forma mais consciente e responsável sobre a própria vida e sociedade e afins. Eu acredito muito nisso como esperança, porque é algo que a gente precisa também ter, ao invés do olhar que muitas vezes é posto, e aqui eu tô trazendo um olhar crítico que é sempre do diagnóstico da doença, da patologia, então você como psicólogo com certeza já viu isso. Sempre agora normalmente vem pacientes que eu tenho isso porque fulano também tem isso, meu amigo tem isso, então meu amigo tem depressão, ansiedade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E a saúde, e a vida, e o sentido, onde está? Né? Não estou dizendo aqui que a gente não deve olhar os diagnósticos e afins. Claro, como psicólogo a gente tem essa orientação, a gente precisa também olhar isso, mas não necessariamente o é. Então, olhar de forma positiva, no sentido mais profundo do que de fato é a coisa, é importante. E aqui eu não preciso estar ensinando ninguém a fazer psicologia, cada um tem a sua orientação e afins sobre o seu próprio trabalho, mas eu preciso também dizer isso para quem está assistindo, porque é muito mais profundo e mais de uma responsabilidade maior, né? Sobretudo no nosso trabalho. E é por isso que é tão importante, porque toca nessa alma, toca nessa sociedade, toca na instituição ou o que for, para transformações, para mudanças de amadurecimento e da autenticidade, que no fundo é sobre isso, né? A pessoa conseguir ser autêntica, a pessoa conseguir ser quem é. E isso é o mais bonito que eu vejo no meu trabalho, e eu me sinto tão privilegiada, eu me sinto tão feliz quando meus pacientes conseguem dizer isso. Agora eu sei quem eu sou. E isso é o meu propósito, sabe? É ver o crescimento dessa alma, como eu gosto muito de trazer a minha imagem como pessoal, assim, o meu trabalho é como ver e cuidar da plantinha, que ela vai crescendo, ela vai fortalecendo as raízes, e quando se vê, e normalmente o paciente mesmo se vê de que floresci, tornei-me flor, né? E é tão lindo ver aquela flor, aquela potência daquela alma, daquele sujeito. Isso, ver o crescimento da alma das pessoas, assim, dos meus pacientes, é a coisa mais feliz que eu já senti, assim. Eu fico muito, muito feliz mesmo. E, enfim, esse é o meu propósito. Cada um tem o seu. Mas é lindo, é tão lindo o que a gente faz, porque envolve o nosso trabalho interno, para além do trabalho externo, que é com o outro. E é uma possibilidade de transformação em vários sentidos. Então, parabéns você, psicólogo, que está assistindo esse vídeo, e muito obrigada a você, paciente, ou seja, quem for que escolhe o seu psicólogo ou me escolheu como psicóloga, porque há uma conexão sempre de aprendizado, reaprendizado, que não é só eu como psicólogo para com você, mas eu aprendo muito também com você, paciente. Então, meu muito obrigada por estar comigo e por me escolher, e parabéns para todos nós. Enfim, é isso que eu queria falar hoje, e abração para todos nós, parabéns por esse trabalho que é tão bonito. E deixe aqui embaixo, eu vou pedir para vocês temas e afins sobre a psicologia, na psicoterapia antroposófica. Se vocês tiverem dúvidas, eu posso aprofundar mais, porque é muito amplo para falar em um vídeo só. Aqui eu citei alguns pontos somente. Enfim,
Então, é isso. E eu posso falar também em outros momentos mais sobre meus projetos outros dentro da psicologia e o meu trabalho também, tá bom? Então, aqui eu contei um pouco da minha história, falei da importância do psicólogo e é isso. Iniciamos com chave de ouro nesse dia especial, dia 27 de agosto de 2025. 5 anos aí da minha trajetória, eu estou muito feliz até o momento aqui onde eu cheguei, e eu quero chegar mais longe ainda, fazer mais diferença também. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Ui!